Olá, boa tarde, mais um live de hoje. E nós hoje vamos falar sobre um tema mega solicitado. Não só aqui no nosso live, como nas supervisões, como nos grupos do WhatsApp, como nos direct. Melissa, e aí? Como é que eu falo pro meu coraçãozinho que eu não devo mais escolher aquela pessoa que sempre me faz mal e eu acabo sempre escolhendo essa mesma pessoa? Alguns de vocês vão conhecer isso como a teoria do dedo podre. E não adianta passar álcool em gel, não, tá, gente? Não adianta passar álcool em gel, não adianta usar máscara, que o problema do dedo podre é terrível. E hoje eu vou tentar explicar para vocês por que alguns pacientes chegam com essa queixa e parece que os pacientes até têm essa motivação para investir em novos relacionamentos. Passados uns meses, eles chegam no consultório dizendo: então, eu conheci uma pessoa que ela é maravilhosa. Meses depois, o nosso paciente já está se queixando dos mesmos problemas e dos mesmos defeitos. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso live sobre o dedo podre para o amor e a terapia do esquema. Eu me chamo Melissa Fioravante, sou psicóloga clínica, coordenadora e professora do Semente Psicologia. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos lá. A gente, para começar o live de hoje, para falar um pouquinho dessa ideia do dedo podre, eu vou precisar explicar um pouquinho para vocês como é que vocês estão percebendo que domingo aqui tá movimentado. E como todo mundo, eu tô de quarentena aqui em casa. Eu queria explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o ser humano dentro da perspectiva das terapias cognitivas e dentro delas a terapia do esquema, tá? Existe uma frase célebre em terapias cognitivas de que nada no mundo ele é o que é. Nada é bom ou mal por si só. Nós é que interpretamos, nós achamos, né, temos uma opinião a respeito das coisas. Significa que a gente pode ter uma mesma circunstância e termos pessoas com interpretações e opiniões completamente diferentes. E a terapia cognitiva, ela tem exatamente essa premissa de que são interpretações que podem ser funcionais ou disfuncionais, adaptativas ou desadaptativas, que contribuem para mediar emoções adaptativas ou desadaptativas, nesse caso, emoções mais agradáveis ou desagradáveis, levando a comportamentos mais adaptativos ou desadaptativos. Significa que eu posso ter um certo bug, sabe? No entendimento das coisas. E algumas pessoas vão ter uma interpretação mais funcional das coisas. Diante disso, uma das coisas que a gente aprende em terapia cognitiva, e eu recentemente falei com alguns pacientes meus sobre isso, de que parece contraditório o que eu vou falar, principalmente no mundo de hoje, onde a gente está buscando sentimentos de felicidade, de generosidade, de amabilidade com a gente e com os outros, né? Para algumas pessoas, a questão da quarentena para lidar com distanciamento pessoal é menos problemático do que lidar consigo mesmo. Estar consigo mesmo, olhar para dentro, para algumas pessoas tem sido um momento de muita dor, porque nem sempre o que a gente tem dentro da gente é uma coisa muito bonita de se ver. A gente tem vários defeitos, a gente tem várias dificuldades, e existem muitas pessoas que vão atropelando esse olhar para dentro e vão fazendo igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, e vai empurrando as coisas com a barriga. Significa que quando a gente olha para dentro, a gente começa a pensar sobre esse nosso mundinho interno, a gente vai perceber que ter esse mundinho interno, ele não foi feito de um dia para o outro. Ele foi
construído ao longo da minha vida. E quando eu era pequenininha, quando eu estava ali com os meus pais, e eles estavam tentando dizer para mim a diferença entre um gato e um cachorro, em que o gato faz uau au e o cachorro faz miau, naquele momento também eu estava cercada de pessoas que estavam dizendo a diferença entre gatos e cachorros e estavam dizendo quem eu era naquela situação, quem eu era naquela relação. E já estavam dizendo para mim até qual era provavelmente o valor que eu tinha no mundo. Quando a gente é pequeno, não só a gente enxerga o mundo externo, diferenciando o vermelho do verde, o gato do cachorro, como a gente começa também a criar crenças sobre o bom, o mal, né? E nesse sentido, eu também vou entrando numa categoria de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa ruim, de ser uma pessoa valiosa, de ser uma pessoa que não tem valor nenhum, de ser uma pessoa fraca, uma pessoa frágil ou ser uma pessoa determinada. Melissa, se uma criança de 3, 4 anos pensa sobre essas coisas, não com essa linguagem, meus queridos, com essa linguagem rebuscada. Você é uma pessoa frágil ou você é uma pessoa empoderada? Uma criança de 6 anos não sabe o que é uma pessoa empoderada. Mas uma criança de 3, 4 anos, vocês me perdoem, a nariz aqui tá coçando. Uma criança de 3 ou 4 anos, ela consegue criar significados, né, emocionais, até pelas relações parentais. E eu já estou fazendo esse spoiler aqui, porque essa parte é muito importante. A forma como eu me relaciono com os meus pais diz muito das figuras amorosas que eu vou procurar ao longo da minha vida. Eu não queria admitir isso para vocês, não, tá? Porque tem um monte de gente aqui que me conhece, sabe, que eu sou da terapia cognitiva. Mas, se tivesse alguma coisa que a gente pudesse falar assim, tio Freud tinha razão, é quando ele diz assim que a gente meio que casa com o pai e mãe da gente. Ele meio que acertou nesse sentido que a gente casa meio que com o pai e mãe da gente. Então, não estou dizendo que vocês vão olhar aqui para dentro e falar, não, mas o meu pai é diferente do meu marido, é diferente da minha esposa. Mas é só para que vocês entendam que quando a gente é criança, aquele universo que a gente constrói de valores, eles vão ficando como a fundação da casa. Quando você constrói uma casa, coloca parede, porta, janela, você não vê a fundação. Mas quando a fundação racha, todas as paredes, toda a laje, ela tende a rachar também. Então, as nossas crenças ou os nossos esquemas que dizem exatamente de quem eu sou, do que eu penso a respeito das pessoas e até mesmo o que eu penso do meu futuro, já são formadas desde lá na infância. E como ele é um fator muito importante e remoto na nossa vida, há uma tendência enorme de nós mantermos esta fundação intacta. Então, vamos continuar no exemplo da casa. Se eu tenho uma fundação que quando eu termino ela eu percebo que ela está levemente torta, existe uma tendência muito grande a gente fazer paredes, né, e colunas que possam compensar esse desnível. Então, quando você vai tentando compensar, você não vai mudar, porque mudar a fundação dá trabalho, gasta tempo, você tem que gastar tudo de novo com cimento, com concreto, com essas coisas. Então, a gente vai compensando os tijolos, a gente vai compensando na altura da janela, a gente vai fazendo umas coisas meio tortinha, para que aquela casa caiba naquela fundação. E aí, quando você olha de primeiro assim, não, a casa tá toda certa, né? Mas aí joga água, sabe quando vocês vão no banheiro, vocês olham assim o banheiro e falam, não, o banheiro tá tudo retinho, tá tudo certo, o nível dele no chão tá perfeito. Aí você joga aquele balde d'água e aí escorre água exatamente pro canto oposto onde está o ralo. E aí vocês ficam assim, mas engraçado, gente. A altura dessa porta tá, dessa parede tá a altura daquela parede, porque a gente já vai usando esse jeitinho. E nós tentamos fazer isso porque dá mais trabalho mudar a fundação. Significa que quando a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida essas crenças e esses esquemas,
independente da gente ser feliz ou não, nosso grande objetivo, e eu não estou falando que esse é um objetivo consciente, até porque ele está lá na fundação, eu já não estou mais vendo ele, se torna provar que a nossa teoria de mundo está correta. E a partir do momento que eu acredito que eu sou forte, que eu sou empoderada, que os meus pais me amam, que existe dignidade na vida, eu vou passar boa parte da minha vida buscando evidências que comprovem essa minha teoria. Isso é lindo de morrer. Isso é maravilhoso. A gente está rodeado de pessoas que estão comprometidos com essa dignidade, que estão comprometidos com esse amor, que estão comprometidos em levar o melhor para mim. Entretanto, aquelas pessoas que por algum motivo, e a gente já vai falar qual, pode ter interpretado na infância, que são pessoas difíceis, que não são dignas de amor. Olha só, minha filha, a felicidade não nasceu para você. E os homens são cruéis, não se envolva com eles, porque nenhum deles presta. Você cresce sem perceber que você começa a colocar as pessoas na categoria. Lembra que a gente coloca as pessoas, os animais, no gato ou no cachorro? A gente começa a colocar as pessoas em categorias de boas ou más. E você pode ser a pessoa que está na categoria boa e as outras pessoas na categoria são pessoas maus. E eu posso ficar na categoria má. E as pessoas também podem ficar na categoria má. E o tempo todo eu vou me relacionando com essas pessoas afetivamente, amorosamente, para provar este meu mundo interno. Deixa eu ver se tem mais gente aqui chegando. Galera, vai, ó, vocês vão colocando informação aqui, ok? Vocês podem ir colocando informação aqui, fazendo pergunta, fazendo comentário. Só não precisa levantar o dedinho e falar, eu sou dedo podre, precisa não. A gente fica com vergonha alheia, tá? A gente fica com vergonha da galera, precisa não, precisa dar na cara. Porque o último live que eu fiz foi sobre o quê? Pessoas hipercríticas, né? No final das contas, tiveram uma meia dúzia que colocou a linha assim, falei, sou eu, não precisa anunciar aqui pra galera. Então, vamos lá, vamos por partes. O que eu estou explicando para vocês desde o início? Né? Que desde quando nós somos criança, que o nosso cérebro está sendo desenvolvido, nós vamos separando o universo por categorias. E há uma tendência significativa de nós polarizarmos essas categorias em coisas boas e em coisas ruins. Nós entramos também nessa divisão. Não significa que eu vou ser boa, o universo vai ser ruim. Pode ser que eu seja boa, o universo ser bom e todo mundo tá bem. Mas pode ser que eu seja ruim, o universo seja ruim. E aí, com o passar do tempo, eu vou me relacionando com as circunstâncias na vida e fazendo escolhas que comprovem essa minha forma de enxergar o mundo. Bem, quando eu falo que a gente está lá no início construindo essa forma de enxergar o mundo, a nossa relação parental é significativamente importante para que essa construção do mundo aconteça. E ela vai acontecer de duas formas: da forma como os meus pais se relacionam comigo e da forma como eu vejo os meus pais interagindo. A forma como eu enxergo a relação deles, se houve traição, se há violência, se há discussão, se há negligência, se há silêncio, vai influenciar na forma como eu enxergo e vou categorizar as relações amorosas. Bem, com o passar do tempo, eu acabei de falar com vocês que nós estamos o tempo todo tentando provar que as nossas teorias são verdadeiras, não é verdade? Eu já falei sobre esse tema em outra live, mas eu vou repetir aqui, que são os processos de manutenção do esquema. Acabei de dizer para vocês que mais do que ser feliz, a gente quer o quê? Estar certo. Mas estar certo é doloroso.
É absolutamente doloroso estar certo de que eu não tenho valor para ser amada, de que eu não sou digna de amor, ou pior, de que as pessoas não são dignas da minha confiança. Eu tenho até amor para dar para as pessoas, mas eu não tenho pessoas para dar. Olha que loucura. Eu posso acreditar que as pessoas não são dignas de confiança, que as pessoas querem usurpar algo de mim. Melissa, as pessoas têm clareza disso? Claro que não, gente. Elas têm o incômodo, elas têm o estado emocional dessa ativação dos esquemas. E essa ativação dos esquemas vai acontecer na relação de trabalho, na relação de estudo, nos projetos, nas relações amorosas, nas relações familiares, tá? Então, eu tenho, vamos imaginar, um esquema de abandono. De alguma forma, eu, quando criança, interpretei que eu não sou boa o suficiente para ter o amor das pessoas. Então, essas pessoas vão me amar, mas em algum momento elas vão embora. Vou compartilhar com vocês que, de fato, esse é um esquema meu e isso é exatamente o que acontece. Eu participei de um processo terapêutico que eu entendi exatamente isso. Quando criança, eu era muito doente, vivia doente, 39, 40 de febre. Meu pai viajava, eu ficava doente. Minha mãe ia para casa da vizinha, eu ficava doente. Tinha umas crises de bronquites absurdas. E quando se tirava a situação estressora, eu ficava bem novamente. Então, já desde pequenininho eu tinha essas doenças psicossomáticas. E eu não entendia por que a boa parte da minha vida essa sensação de perda, de abandono acontecia. Eu até cheguei a pensar, não, os meus pais são muito ansiogênicos, eles fizeram mal boa parte da minha vida. Mas quando eu lembrava da minha história na infância, eu falava, gente, os meus pais eram muito bacanas, os meus pais não condizem com essa sensação de buraco que eu tenho dentro de mim. E aí um dia me deu um start. Aos 6 anos de idade, eu vim morar em Juiz de Fora, numa das vindas que eu vi, e boa parte do que nós tínhamos ficou numa outra cidade. Era muito longe, nós não conseguíamos trazer. E nós não conseguimos trazer nem os objetos, nem os animais. Nós morávamos quase que num sítio, e a gente não conseguiu trazer, porque eu estava indo para um apartamento pequenininho. Só que, gente, é muita informação para uma criança de 6 anos entender, ok? Hoje eu compreendo que talvez não tivesse uma outra situação, mas naquele momento eu só tinha 6 anos de idade e eu acreditava em Papai Noel. Então a minha forma de perceber o universo não era racional. E não é para ser racional mesmo. E eu lembro nesse insight terapêutico de que na hora eu pensei, caramba, se todas essas coisas que são legais, que são maravilhosas, são os meus animais, que se tornaram descartáveis, eu que vivo doente, logo, logo vou ser jogada na lata do lixo. Os meus pais nunca me bateram, praticamente não me colocavam de castigo e nunca teve ameaça do homem do saco vir te buscar. Mas aquela sensação de que eu vivia doente, de que eu era um estorvo e de que, portanto, eu poderia ser descartável, ela permaneceu em boa parte da minha vida. Então, nas minhas relações amorosas, a sensação de que a pessoa vai me conhecer e vai me abandonar acontecia o tempo todo. Porque essa sensação emocional, ela fica. E todos os esquemas, que para terapia do esquema a gente tem 18 esquemas que podem ser ativados por N circunstâncias e N interpretações, no meu caso eu tinha um esquema de abandono. Nesse caso, se a gente somar a ideia de que eu tenho um esquema que é desadaptativo, ou seja, ele já não condiz mais com a realidade, ele pode ser ressignificado e ainda assim eu mantenho ele como escolha viva na minha vida, como é que eu faço para esse esquema continuar vivo? Nós, ao longo do nosso funcionamento, nós temos o que chamamos de processo de manutenção do esquema. E aí nós temos a resignação, que pode ser interpretada por congelamento, a evitação, que é uma espécie de fuga, e a supercompensação, que é uma espécie de luta. Esses termos luta, fuga e congelamento são os termos que a gente utiliza diante de situações de ameaça. Eu também recentemente falei de um live
num live sobre isso, sobre as técnicas de relaxamento e o entendimento de por que as técnicas de relaxamento diminuem o nosso estado de alerta em situações de perigo. É exatamente isso. A ativação do meu esquema de abandono, que é absolutamente doloroso, me faz acreditar que, estou numa situação de perigo. Porque vivenciar o abandono, para mim, é absolutamente doloroso. Então, eu posso lutar contra o esquema, eu posso fugir de situações para não ter esse esquema ativado, ou eu posso aceitar que o mundo é assim. E eu não tenho o que fazer. Não adianta fugir, não adianta correr. É mais ou menos o que o Jack fez com a Rose em Titanic. Eu não vou caber em cima desse pedaço de porta, embora a gente saiba que ele cabia assim, ele cabia naquele pedaço de porta, ele cabia. Tá lá deitadinho, já quase congelado, e ele tinha que fazer. Ele simplesmente aceita. Vou virar comidinha pro peixe. Gente, tô falando do Titanic, tá? Pelo amor de Deus, esse filme é velho. Então, o tempo todo eu tô lidando com os meus esquemas, ou atacando ele, ou fugindo dele, ou aceitando. E aí que entra a teoria do dedo podre. Estava eu. Ai, gente, eu lembrei tanto de uma aluna hoje, do curso de emagrecimento, que a gente estava, né, ela estava perguntando umas coisas para a professora e de repente ela fez uma pergunta para a professora que era da aula seguinte. E aí eu brinquei com ela, Shirley, você tá dando spoiler, Shirley, você é a menina do spoiler. E ela, não, eu só estou adiantada. Mentira, você já viu a matéria, você tá dando spoiler. Ela ficou sem graça, mas ela morreu de rir. Se ela tivesse aqui assistindo a nossa aula, ela ia falar que eu tava dando spoiler. Gente, assisti uma série. Era isso que eu falei com vocês, que eu ia trazer um pouquinho. Eu tava assistindo uma série aqui maravilhosa pra live de hoje. Eu não vou lembrar o nome da série, acabou de sair na Netflix, e infelizmente eu vou ter que dar spoiler. Vou ter que dar spoiler, porque não tem como a gente falar da temática de hoje sem dar spoiler sobre isso. É uma ilha que as pessoas vêm, tipo o BBB. É uma ilha que as pessoas vão. E são os caras solteiros, as gatas solteiras, todo mundo que gosta de pegação, todo mundo que gosta de azaração mesmo. Eles entram lá, tipo, vai ser Big Brother. E aí tem um prêmio incrível, então eles têm lá os 100 mil reais, 100 mil dólares, né, para participar. E aí, já com um dia de retiro, eles descobrem que eles podem fazer tudo, menos fazer pegação. Então, a cada regra quebrada, beijo na boca, sexo, carícias que tenham cunho sexual, eles perdem dinheiro. E perdem dinheiro para o grupo. Então, se a Joaninha tá dando beijinho, o grupo inteiro tá perdendo. E aí foi muito interessante ver exatamente o funcionamento daquelas pessoas pela terapia do esquema. Uma delas, eu preciso ser muito sincera com vocês. Eu, na hora, eu demorei para entender. Eu nem vou falar aqui os nomes para deixar vocês curiosos a respeito disso. Mas teve uma delas que já no início se encantou pelo boyzinho. Nossa, que o boyzinho é lindo, que o boyzinho é incrível, que o boyzinho é maravilhoso. E aí tiveram uma atividade lá. Os retiros têm umas atividades, tiveram uma super conexão. Foi lindo, foi romântico, foi incrível. Ela olhou no olho e ela falava com as coleguinhas que era meio tipo o clube da bolinha, sabe? As meninas para um lado, os meninos para o outro, toda hora cochichando. Ela, nossa, ele é lindo, ele é maravilhoso, eu tô tão conectada com ele. Aí ficaram. E aí no outro dia ela. Então, ele é legal, né? Mas eu ainda não senti que é ele. Não senti que tem a pegada. Tudo bem, ok. De repente, sei lá, o beijo não foi tão muito bom. Passados uns 2 dias, chega um outro personagem, que ao longo da série vão entrando pessoas novas. Chega um outro cara, e ela olhou pra ele, esse. Nossa, eu não tô nem respirando. Olha que homem, olha que maravilhoso. Até que o meu tipo ele não faz tanto, mas ele é tão carinhoso, ele é tão romântico. E aí eles têm meio que um encontro. Olha que interessante. Aí ela vira pra ele e diz assim: eu não estou acostumada a ser bem tratada.
É a primeira vez que alguém conversa comigo e me trata tão generosamente bem. E aí, eles resolvem beijar, perdem a grana. E no outro dia, o que que acontece? Ai, eu não sei se é ele que eu queria. Nossa, tava indo muito bem, mas assim, rolou química. Não aconteceu nada. Nada estava acontecendo. Passa um tempo, entra um terceiro boyzinho na ilha. E aí, o que que ela diz? Esse é o cara. Gente, aí eu já tava assim, não é possível que ela ainda não percebeu, ninguém percebeu, não tem uma amiga pseudoterapeuta, sei lá, que lê um livro de autoajuda para dar na cara dela e perceber que toda vez que ela se conectava com alguém e que de fato ela ficava a ponto dela perder dinheiro, né? Toda vez que rolava um beijo, ela perdia o dinheiro, né? Toda vez que ela se conectava, porque a proposta do programa é esse, falou, olha, vocês não vão, né, fazer azaração, porque o objetivo aqui é vocês desenvolverem uma conexão amorosa, conhecer novas pessoas, né, sair desses processos de dedo podre das relações. E aí ela começa a sentir falta de ar com quem? Exatamente com o cara novo que chega e que não tá nem um pouco interessada nela. E aí que ela investe, e aí que ela investe mesmo. Eles até chegam a ficar um pouquinho, mas ele continua demonstrando que ele não está muito interessado, e aí que ela investe de verdade. Então, enquanto ela está sofrendo uma espécie de rejeição, ela está investindo no cara. E ela investe, e ela quer. Na hora que o cara diz, ok, de fato, eu estou interessado em você, ela sem perceber, e ela não percebe mesmo, ela sem perceber, ela cai fora. Essa é uma forma da gente hipercompensar, nesse exemplo que eu dei para vocês, o esquema de abandono. A pessoa ela tem tanto medo de ser abandonada que ela já abandona o parceiro antes. Ela já causa exatamente ela já foge dele, entendeu? De uma certa forma é uma evitação, também é uma evitação, a gente poderia dizer isso. Mas no caso de uma evitação clássica, o que que a gente faz? A gente nem se relaciona com as pessoas. A gente não demonstra tanto interesse assim. A gente dificulta algumas coisas. No caso da hipercompensação, a hipercompensação ela tem como característica a gente negar o esquema, a gente fazer o contrário que o esquema pede. Então, se eu acredito que as pessoas vão me abandonar, qual seria o antônimo? Aulinha de português aí, gente. Abandonar as pessoas. Então, eu tendo a sempre fugir das relações, mas sem perceber isso. Ela não tem clareza de que, de fato, ela tem medo de gerar uma conexão, ela tem medo de estar envolvida. O discurso dela é apenas de que ela precisa o quê? Ouvir borboletinhas. Ela tem que estar ouvindo borboletinhas o tempo todo. Gente, até eu, né? Que já não acredito mais em Papai Noel. Eu sei o quão a relação amorosa é importante. Mas se realmente você acha que você vai olhar a primeira vez para a pessoa e vai dar uma borboletinha, às vezes a gente precisa de um pouco mais do que isso. E mesmo que seja uma borboletinha. Mas se não for, será que a gente. É porque a gente não escutou direito? Então ela estava ali, esperando uma borboletinha. Aí ficava com cara, percebia que havia uma possibilidade de relacionamento. Ela, não, não quero mais, você não serve para mim. Você não serve porque você é inteligente demais. Ou você é carinhoso demais, ou você é gentil demais, porque na hipercompensação a gente coloca defeito também no outro, né? O outro estava muito grudado em mim, o outro estava ali, querendo... e a gente faz isso. Só que ela procurou um outro parceiro, e a gente vai procurando, né? Agora, também temos uma outra forma. Então, vocês perceberam que na relação amorosa eu posso hipercompensar um dos meus esquemas de, nesse caso, de abandono, né? Abandonando as pessoas.
não me permitindo avançar nas relações. E aí eu fico sempre com uma sensação de solidão, sabe? Eu fico sempre com uma sensação de não preenchimento, invisto muito na próxima relação. E ela partia para cima, ela tinha técnicas de sedução que eu falei, essa menina fez curso, porque não é possível, muito refinada essas técnicas de sedução, né? Mas ela no final acabava sozinha. Teve um outro cara que se conectou muito com uma moça. E aí, um dos objetivos, né, é que eles se abrissem. E aí eles fizeram um exercício que no processo em que eles tinham que se abrir mais, ele se fechou. Ele se fechou, ele já não conseguia mais estar perto dela, ele não conseguia mais falar com ela, ao ponto dele dizer, olha, eu não vou conseguir me conectar com você. Eu tive uma relação, né, amorosa, em que a minha namorada me traiu com o meu melhor amigo. E eu senti uma dor física que eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais confiaria em alguém, porque se eu confiasse em alguém, essa pessoa iria partir o meu coração. Olha a diferença desse caso com o caso da menininha. A menininha tá buscando relacionamentos e ninguém preenche aquele buraco, ela tá até tentando. Mas quando ela sente alguma coisa, fala, mas não é ele. Esse cara, ele percebeu que poderia ser a moça. Ele percebeu que eles poderiam ter alguma coisa. E ele falou com ela, falou, olha, eu não entrei nesse programa para me envolver, porque eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir me dar novamente, porque eu não quero que ninguém me magoe novamente. Ele já está profetizando que alguém vai magoá-lo. E aí existe uma grande chance dele magoar essa pessoa, a pessoa poder querer magoar de volta e ele falar, tá vendo? Tava todo mundo me sacaneando. Que foi mais ou menos o que aconteceu. Eu vou continuar dando spoiler, meus amores, me perdoem, eu não aguento, eu preciso dar spoiler dessa série, né? Que aí, o que ele fez? Ele falou, olha, eu acho que é melhor a gente ir até aqui. Não vamos até o capítulo 2. Bem, o programa trabalha com o objetivo de terem parzinhos românticos. E que esse parzinho não era romântico, pegou a mocinha e colocou com ele com outro carinha. E nessa atividade, o novo carinha com a moça se conectaram pra caramba. E aí o rapaz chorou e a menina ficou apaixonada. Porque tudo que ela queria era uma conexão. Tudo que ela queria era estar com alguém que fosse autêntico e que fosse sincero. Quando o cara chorou, ela falou, é esse. E aí o carinha que não queria nada só ficou de bisduca. Olhando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo daquele jeito? Quando ele se sentiu dessa forma, ele percebeu que ele estava perdendo. Nesse caso, ele se sentiu traído, porque se sentiu traído tanto pela mocinha, que ele estava interessado, mas ele tinha dito que não ia para o capítulo 2, quanto pelo amigo, que falou, você sabia que eu estava interessado nela, mas você disse que estava tudo bem, que eu, né, que podia. E aí, olha só que curioso, ele tinha tanto medo de ser abandonado, que quando ele sai do jogo, ainda gostando da menina, ele se sente magoado, ele se sente abandonado. Nesse caso, aconteceu uma reviravolta muito legal, que eu não vou continuar dando spoilers. Mas na vida real, essa situação de uma pessoa que evita se relacionar porque vai ser abandonado, as pessoas que estão ali, gente, na vida vão continuar vivendo. E aí, quando você vê que o Joãozinho e a Maria continuaram a vida sem mim, sem eu querer estar com essa pessoa, eu já me sinto abandonado. E não adianta você bater na cara, gritar, colocar cartaz e dizer assim, mas foi você que não quis ficar com essa pessoa. Porque na cabeça dele, ele foi abandonado. Gente, tá travando? Travou aí vocês? Ou será que foi... Aqui tá normal, né? Valeu. Gente, vocês têm que lembrar que nessa época de quarentena a internet tá... Tadinha, tá na tampa. Bem, e aí a gente tem
esse tipo, né, de casos. A gente tem, então, aquela pessoa que hipercompensa. A gente tem aquela pessoa que hipercompensa, que, ou seja, eu vou negar o meu esquema, eu vou ir ao contrário do que ele diz. Eu tenho aquele que vou evitar todas as relações. E eu tenho aquela em que se resigna. Tem aquela que vai vivenciar o esquema. Quer vivenciar o esquema para provar diariamente que essa pessoa não presta. É óbvio que tinha alguém assim na série também, né, meus amores? É óbvio que tinha uma pessoa. Aí tinha uma pessoa na série que ficou com um boyzinho já no primeiro episódio, dá uma bola fora e ela fica super chateada, ela fica super magoada. E aí ela começa a querer se interessar por outras pessoas. E aí, lembra que eu acabei de falar com vocês de que havia uma regra no jogo de que se você tivesse contatos sexuais, contatos amorosos, vocês iam perdendo dinheiro? Ela resolve partir para cima do cara que era considerado o contador do grupo. Ele mesmo se intitula assim. E ele estava dizendo que todo mundo tinha que levar muito a sério a questão da grana, que estava todo mundo ali para se divertir, mas que se um ficasse, o outro não ficasse, que era prejuízo para todo mundo, então que tinha que ter um respeito. Para que ela resolve partir para cima? E ela parte para cima dele com requintes de crueldade. E ela se insinua, e ela tenta beijá-lo, e ela chama ele para tomar banho, e ela invade. Eu tô dando spoiler já tem meia hora, gente. Vocês acham que eu não ia dar spoiler agora, né? E ele fervorosamente resiste. E é óbvio que quando ela tem, nesse caso, não um esquema de abandono, mas um esquema de privação, ou seja, as pessoas não me dão as minhas necessidades emocionais, as pessoas não estão aqui para me amar, ou eu não sou digna de amor. Quando ela escolhe ficar com uma pessoa que já antecipadamente ela sabe que é a favor das regras, ela está criando uma ideia de que se eu consigo fazer até ele burlar as regras, significa que eu sou amada. Mas se o cara não burlar as regras, você acha que ela vai chegar à conclusão de quê? De que ele é um cara bacana? De que ele é um cara com caráter? Claro que não. Que foi o que aconteceu, né, meus amores? Ele rebolou nos 30, mas não ficou com ela. No dia seguinte, o que ela falou com ele? Então, porque aí ela foi rejeitada, né? Ela foi rejeitada de todas as formas. Ela chegou para ele e disse: então, eu acho que realmente a gente devia parar por onde a gente está, porque eu ainda sou afim do outro carinha. E claro que não era, gente. Ela estava ali tendo que lidar com o processo de rejeição. E quando ela resolve investir numa relação que naquele momento o cara não vai dar para ela o que ela quer, é óbvio que ela está resignando o estado de privação emocional. Então vamos imaginar uma pessoa que se envolve numa relação amorosa em que o parceiro é casado ou tem uma noiva, ou tem um noivo, ou tem um compromisso. E eu já escutei de vários pacientes assim: Melissa, eu não me importo do fulano ou da fulana ter um compromisso com alguém. Ele só não pode me trair. Oi? Entendi. Não, ele só não pode me trair, porque eu já sei que essa pessoa já tem uma relação. Então, a pessoa ela entende que ela está traindo, né, alguém, mas ela que não pode ser traída. Eu sei, parece isso é louco, mas é isso que as pessoas me dizem. E o mais interessante é que no início funciona tudo bem. Não, eu aceito que ele tenha outros compromissos, eu aceito que ele tenha um relacionamento, eu aceito que ele não possa estar comigo nos finais de semana, no Natal, no meu aniversário. Mas isso começa a incomodar, principalmente as pessoas que têm esse esquema de privação. Porque as pessoas querem receber amor, empatia, cuidado. E uma pessoa que é tão importante, todas essas necessidades,
Quando ela se relaciona com alguém que já tem um compromisso, ela está ali tentando provar o esquema de que ela não merece ser amada. Então, o esquema de privação dela grita o tempo todo. Na hipercompensação, eu nego o meu esquema. De uma certa forma, é até um pouco saudável a gente lutar contra esses esquemas disfuncionais. Eu estou tentando conhecer pessoas, eu quero beijar na boca, eu quero me relacionar. Mas, quando alguma coisa quebra esse funcionamento, igual o caso da mocinha, que o cara foi lá, não, sou eu que não quero ficar com você, ela ficou destruída. Esse cara que fugiu da possibilidade de ter um relacionamento com uma moça muito legal, ficou absolutamente devastado quando ela falou: ok, eu quero ficar com você, mas se você não quer ficar comigo, eu vou ficar com outra pessoa. E essa pessoa que eu acabei de falar para vocês, quando ela provoca essa circunstância nesse rapaz, ou nesse caso, esses pacientes que eu já disse para vocês, que se relacionam com alguém que estão o tempo todo dizendo: eu não tenho disponibilidade para você, eu não tenho disponibilidade para você, elas estão o tempo todo dizendo: eu não recebo amor porque o cara está dizendo, ou a mulher está dizendo, você não é digna de amor. Então, a teoria do dedo podre é de que nós estamos sofrendo pela rejeição, nós estamos sofrendo pelo abandono, nós estamos sofrendo por não termos as nossas necessidades emocionais de conexão satisfeitas. Mas as nossas escolhas enquanto terapeuta, a gente tem que escutar o paciente dizendo todas essas queixas, mas nós, enquanto paciente terapeuta, temos que dizer o seguinte: essa pessoa está escolhendo provar que o esquema está certo. Por isso que fazer terapia é tão, tão doloroso. Porque a gente está mudando, gente, toda a nossa forma de enxergar o mundo. Eu tenho paciente que já bateu boca comigo e diz assim: então você está dizendo que eu escolhi determinado fulano porque eu não quero ser feliz. É óbvio. É óbvio que você não quer ser feliz. E eu falo bem assim: é óbvio que você não quer ser feliz. Como assim é óbvio? Então você está dizendo que eu estou chorando, estou reclamando, porque eu não quero ser feliz? Eu falei, bem, mas se você quiser ser feliz, você não teria escolhido uma outra pessoa para amar? E aí a pessoa diz, mas é porque eu amo essa pessoa. Mas você ama essa pessoa e você ama aquilo que ela te traz. Gente, isso que eu estou fazendo não é uma intervenção cognitiva. Isso é uma provocação para fazer com que a pessoa consiga trazer. É quase que uma seta descendente malvada. Mas é fazer com que a pessoa ela se desconecte apenas daquela ideia. Eu tô com fulano porque eu gosto dele. Então, quando você vai provocando, você vai trazer, tirando a pessoa da zona de conforto dela, ou melhor dizendo, do protetor desligado. Porque muitas pessoas conseguem reconhecer que essas escolhas não são escolhas saudáveis. E nesse momento elas se desconectam do processo terapêutico. Então elas falam com você, sei lá, como se elas estivessem lendo uma receita de bolo. É difícil mesmo, mas fazer o quê? Eu gosto dele. Ah, eu acho que eu sou assim, eu tô querendo me conhecer. Então, deixa eu deixar uma coisa clara para os terapeutas que estão aqui nos ouvindo. Vocês estão percebendo que, embora o paciente chegue dizendo para vocês que eles têm um dedo podre na relação na relação amorosa, né? Que eles têm um problema para escolher parceiros, é muito importante, primeiro, vocês entenderem que tem uma falta de amor próprio significativa aí, né? Ou seja, essa pessoa, ela tem um valor pessoal muito negativo. Significa que ela está se aproximando de pessoas para provar esse valor pessoal que ela acredita e que ela vem criando ao longo desse tempo. Entretanto, vem uma segunda questão, de que é o quão motivados seus pacientes estão para mudar esse dedo podre. Em várias lives eu tenho trazendo esse tema motivação para vocês, para que vocês não entrem exatamente nesse embate que eu fiz agora com o paciente por muito tempo.
Esse pequeno embate que eu dei de exemplo para vocês, ele era uma ferramenta ali que eu precisava me conectar emocionalmente com a paciente e até provocar uma certa ira dela, para que ela saísse do protetor desligado e falasse todas as coisas que ela estava pensando. Mas, ao longo do processo terapêutico, é muito importante que vocês formem uma aliança, e eu só fiz isso com essa paciente quando eu sabia que eu podia provocá-la, mas ao mesmo tempo tomar cuidado para não fazer parte do senso comum. Porque as pessoas que têm esses relacionamentos por dedo podre, eles já ouviram de familiares, de amigos e até provavelmente de outros terapeutas, de que aquelas escolhas amorosas não são boas para elas. Muitas vezes eles procuram terapia para oscilar entre eu sou o problema da relação ou escolhi o vilão da minha vida. E na verdade é um pouco dos dois. É um pouco dos dois. Eu posso estar escolhendo pessoas que provoquem esses meus esquemas, ou eu posso me afastar de pessoas que me fariam muito bem, que comprovariam que eu sou uma pessoa digna de amor, que eu sou uma pessoa digna de cuidado. Eu saio fugindo dessas pessoas. E por um outro lado, eu acabo também não me questionando e não analisando tão profundamente as minhas necessidades. Porque eu tenho necessidades emocionais. E talvez eu precise começar a escolher essas minhas necessidades e não provar que os meus esquemas estão certos. Ter este cuidado com o paciente significa que não adianta bater de frente. Não adianta vocês se frustrarem, porque novamente o paciente recorreu a uma escolha amorosa da qual ele tinha dito um mês atrás que ele não ia escolher mais. Eu sempre falo com os meus pacientes, falo, olha, né, a relação amorosa ela não tá legal, né? Mas não se preocupe, eu tô entendendo que se você voltar para fulano, se você continuar com fulano, eu não tô frustrada. Eu não vou me frustrar, porque muitas vezes acontece isso. O paciente ele sai da terapia porque ele acredita que ele está frustrando o terapeuta, como se o terapeuta fosse o pai ou a mãe, e embora eu ache que tem que ser o pai ou a mãe saudável da relação terapêutica, mas não a ponto dele acreditar que nessa hierarquia ele vai ser abandonado. Porque é exatamente isso que a gente precisa provar para o paciente. Ok, você fez uma coisa que eu não gostei. Beleza, terapeuta pode gostar de alguma coisa. Os meus pacientes, eu digo assim, posso não ter gostado por achar que esse não é o melhor para você. Mas eu tô aqui junto com você. Eu não vou te abandonar. E isso já demonstra para o paciente que tem um esquema de abandono que ele pode fazer cagada e tem alguém importante que está ali com ele. E segundo, se você tiver um paciente com privação emocional, de que sim, eu tenho alguém para ouvir até as coisas que não são boas, e essa pessoa está me oferecendo empatia e compaixão. Então, onde é que você começa a consertar o dedo podre? Sugerindo novas relações amorosas? Pode ser, mas na maioria das vezes você começa a consertar na relação terapêutica. Porque aquilo que a gente faz na relação de amor, a gente faz no trabalho, a gente faz com os amigos, a gente faz com dinheiro, a gente também vai fazer na terapia. Então, você, terapeuta que está me ouvindo aqui agora, use os recursos da aliança terapêutica para escutar aquilo que o paciente está dizendo e até se for necessário, olha, eu estou chateado com você porque você está atrasando na sessão. Porque da mesma forma que o paciente testa com a pessoa, ele testa com você. Olha, eu tô chateado porque você faltou e não me avisou, né? Tô preocupado porque eu tô sentindo que você não tá sendo autêntica comigo. Você tá com medo de me dizer coisas. Ué, mas você tá falando que você quer sair da terapia? Até ontem a gente estava construindo uma relação legal. O que que você acha que pode acontecer aqui se você se abrir mais? Independente dessas possibilidades, na relação terapêutica, talvez seja a grande chave para a pessoa começar a pensar em novas possibilidades amorosas. Ok? E aí, meus amores, teve uma galera que, gente, já deu 50 minutos de live, eu não percebi.
Eita, Lei! Eu falei, não, hoje vai ser rapidinho, hoje vai ser pouquinho. Gente, ficou uma galera comigo aqui até o final. Estou muito feliz, muito feliz. Os lives estão cada vez ficando maiores. Você que chegou agora aqui no finalzinho, não se preocupe. A partir de amanhã, no canal do YouTube, youtube.com/barra Semente Psicologia, você assiste esse live e todos os outros que a gente tem feito aqui no Semente Psicologia, tá? Tem uma galera aqui com a gente. Alguma pergunta? A Aninha Ferreira, quero o curso completo dos esquemas. Aninha, já fez o nosso curso de introdução à terapia do esquema? Gente, compartilhem agora aqui no feed de vocês. E quem está aqui me assistindo, que está muito interessado, desde que seja aluno de psicologia ou psicólogo, que está muito interessado, nós temos hoje os cursos voltados para a formação em terapia do esquema. Mas o Semente ele está com uma grande novidade. Nós estamos oferecendo uma formação de 120 horas online, onde você pode estar aí organizando quando é que você vai fazer seu curso. Muita gente tem falado assim, Melissa, mas cadê o calendário do curso? A gente não tem um calendário formalizado. Sabe por quê? Porque até o meio do ano de 2021, nós vamos oferecer todos os módulos do curso de formação. Mas a gente vai oferecer, por exemplo, agora, o curso de terapia do esquema trabalhando com modos, e depois a gente vai trabalhar técnicas em terapia do esquema. Nós voltamos a oferecer cursos agora em setembro, depois novembro e dezembro. E aí o aluno ele pode tanto participar da aula ao vivo, como apenas adquirir a versão gravada das aulas, que inclusive é um sucesso, viu? A galera fala assim, eu adoro participar ao vivo. Mas o que a galera fica mesmo é assistindo, tirando dúvida, são nas aulas gravadas. Então, desta forma, você pode adquirir um curso, 2 cursos, 3 cursos, quantos cursos você quiser para assistir naquele mês. Você, de acordo com a sua possibilidade financeira e com a sua possibilidade de agenda. O importante para receber esse certificado é que você tenha concluído todos os cursos e adquirido mais a supervisão de 15 horas comigo, tá? Maiores informações vocês podem encontrar também no nosso WhatsApp DDD 32 98702 7834. Vocês também encontram no nosso site www.sementepsicologia.com.br. Estou vendo uma galera que já está fazendo curso de terapia do esquema, que já se matriculou também no curso de modos, que já é semana que vem. Se você quiser assistir o curso de modos ao vivo comigo, vocês assistem semana que vem. Aninha, chocada, você me ajudou muito. Tem um caso com essa queixa. Pena que entrei agora. Regina, não tem problema não. Olha só, no Facebook você consegue assistir já já. Assim que a gente terminar a nossa live, você encontra na parte de vídeos, tá? Você entra no Semente Psicologia e você vê na parte de vídeos, tá? A Kátia tá aqui com a gente também. A Marina. Oi, Marina. E aí? Gente, deixa eu apresentar para vocês Marina Patrícia, que está aqui junto com a gente, dando um oi. Ela também é professora da formação do curso de terapia do esquema. Ela é responsável pelos nossos cursos de criança. Ela vai dar no final do ano terapia do esquema com criança e adolescentes e treino de pais em terapia do esquema. Está interessado nesse tema, não só a ver com o coraçãozinho, mas também com as crianças, com o desenvolvimento das crianças, é com a nossa queridíssima Marina Patrício. A Ana falou que também foi ótimo, que ajudou. O Marcos Sil disse que é a ótima live, muito obrigada. Não para agora de te acompanhar, amei. Obrigada, Vânia. Ah, isso mesmo, Aninha, já está matriculadíssima. Está matriculadíssimo. Quero muito esse curso. Estou terminando um, logo parto para o outro de terapia do esquema. Já fiz os de técnicas. E, gente, mês de maio, vamos ter o curso de técnicas em terapias do esquema, exclusivamente técnicas em terapia do esquema, tá? Para fazer o curso de técnicas em terapia do esquema, é necessário vocês terem conhecimento a respeito da terapia do esquema. Se vocês já participaram de algum workshop, algum curso, ou me acompanhem em todas as lives, não tem problema não, vocês podem ir direto para o curso de técnicas. Mas eu sempre sugiro fazer o curso de introdução, que dá aquela base, dá aquela refinada. E se puderem também fazer o curso de modos. Se vocês não quiserem fazer a formação, só quiserem o curso de técnicas. Mas a formação tá uma
Tchutchuca. Ficou interessado em saber mais informações sobre a formação? Pode ir no nosso site, clicar no nosso link do WhatsApp, que a gente manda um videozinho bacana para vocês, que tem todas as explicações. Ó, um grande beijo para vocês, um excelente final de semana, o restinho de domingo. Já peço desculpas antecipadamente, porque semana que vem nós não vamos ter live. Eu vou tentar pedir para o pessoal fazer umas pequenas gravações da nossa aula e colocar lá no Story, mas final de semana que vem eu tenho aula sábado e domingo com a minha turma do Semente Psicologia para o curso de terapia do esquema, trabalhando com modos que para mim é lindo você dizer para o seu paciente que ele está o incrível Hulk, que ele está hipercompensando, dizer para sua paciente, você está no seu protetor desligado, você precisa acessar sua criança vulnerável. Tá exigente demais, hein? Esse seu pai, ó, exigente está aí na sua cabeça. Eu gosto muito disso, tá? Um grande beijo e até daqui a 15 dias. Tchau!